noite. Que Jesus, o mestre amigo, nos envolva em sua paz. Recentemente, tive a oportunidade de acompanhar, numa reunião mediúnica, a presença, a doutrinação, a comunicação de um espírito natural numa comunicação mediúnica, que seja um espírito, mas essa comunicação me chamou a atenção, não por ser uma comunicação inédita, não porque tratar-se de um assunto desconhecido, mas por alguns detalhes que o comunicante ofereceu, alguns detalhes que ele trouxe à discussão para a análise e talvez até para um chamamento da atenção de todos nós. Tratava-se da comunicação de um espírito que foi espírita atuante, um trabalhador espírita. Nós temos na obra espírita muitas comunicações a esse respeito. Já conversamos até com vários espíritos que foram espíritas, mas esse chamou atenção, porque ele estava meio bravo, meio nervoso, não estava nada satisfeito com nós espíritas. Tanto não estava satisfeito que ele disse que ele fora espírita. Participou de muitas reuniões mediúnicas. Ele era orador espírita, fazia palestras espíritas, atendia as pessoas, dava esclarecimento baseados na doutrina espírita. Mas ele se revoltara, porque quando ele desencarnou, ele não encontrou aquilo que ele pensava. Certamente, e ele confessou, que ele esperava ser recebido de uma maneira melhor, porque, afinal de contas, trabalhara muito no meio espírita. Eu suponho até, ele não disse, mas eu suponho, que ele foi espírita aqui na nossa região. Mas ele não foi recebido como devia. Falara, fizera plantão, atendimento fraterno, participara de reuniões mediúnicas, de estudos, e não tinha ninguém para recebê-lo. Depois de um tempo, ele foi recebido, mas não por espíritos iluminados, não por espíritos bons, por outro tipo de espírito. E ele se revoltou e montou no plano espiritual, aqui em Rio Preto, e dirige ainda um grupo que ele chamou de Grupo de Estudos da Verdade, para desmentir essas afirmações espíritas, porque os espíritas falam muitas coisas e não são verdades. Não é o que ele encontrou do lado de lá. Ele esperava muito e não encontrou nada. E estava, então, revoltado. Eu fiquei pensando, o que será que nós espíritas esperamos? O que é que nós espíritas queremos? O que é que nós imaginamos? Quando viemos para a casa espírita, o que é que nós buscávamos? E um dia todos vamos desencarnar. Um dia vamos enfrentar a realidade espiritual. O que será que estamos esperando encontrar do lado de lá? O Dr. Bezerra, o Emmanuel, o Chico. Quem mais? Bom, vamos lembrar aí alguns para esperarem a gente. O Caibar, trabalhador da nossa região. Será? Será que nós ainda acalentamos, embora espíritas, conhecedores da doutrina espírita, estudiosos da doutrina espírita,
será que a doutrina espírita penetrou no meu íntimo? Por que será que deveriam me esperar essas pessoas? Quando éramos católicos, a reencarnações passadas, nós prometíamos às pessoas: deem a sua fortuna, doem o seu dinheiro, porque quando vocês desencarnarem, morrerem, que naquele tempo só morria, vão para o céu, comprando aqui algumas coisas que eu vendo, vocês estão comprando um lugar no céu. E naturalmente os sacerdotes tinham a convicção plena de que ao morrerem, iriam para o céu. E se sentariam à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Será que nós também não somos assim? Ora, eu vou ao centro espírita 7 dias por semana. Aliás, eu participo de muitas atividades. Então, eu conquistei o direito de ser recebido no plano espiritual por espíritos bons que me deem conforto, que me deem alegria, que me deem satisfação. Quantos de nós será que ainda no nosso íntimo acalentamos uma coisa desse tipo? Esperançosos. Aqueles que ainda acalentam isso, precisam se lembrar de alguns detalhes. Nem tudo o que nós pensamos e fazemos aqui é feito e pensado do lado de lá. Às vezes dizemos assim: eu participo de um grupo de desobsessão. Eu dei o nome de desobsessão. Será que na espiritualidade, esse grupo que eu participo é reconhecido, está registrado como um grupo de desobsessão? Eu participo de um grupo de estudos, estudamos seriamente. Será? Será que do lado de lá, esse grupo é reconhecido? Passa para os espíritos o comportamento sério e justo? Dr. Bezerra de Menezes, num livro intitulado Dramas da Obsessão, ele faz uma nota acerca dos centros espíritas. Diz que muitos centros espíritas não estão catalogados no plano espiritual como centros espíritas, mas sim como casas de diversão, onde as pessoas vão para passar o tempo. Não são centros espíritas. Aliás, ele diz lá que catalogado como casa efetiva de caridade e de amor, são poucos. Nós, às vezes, carregamos ainda uma certa desinformação. Nós vamos à doutrina espírita. Será que permitimos que a doutrina espírita entre em nós? E essa questão, ela não é tão recente, tão nova. Ser espírita é uma responsabilidade. Eu tomei 852 passes. Tomou. Não, mas eu não tomei tudo isso não. Eu dei 951 passes. Mas será que a energia que eu dei foi acompanhada da vibração que eu desenvolvi dentro de mim, a ponto disso beneficiar alguém? Será? Será que realmente eu consegui seguir os postulados espíritas? Ou será que eu procurei, de alguma forma, comercializar, ou trocar, ou tornar-me merecedor do cumprimento de pessoas, conhecidos, porque nós não recebemos dinheiro, mas muitas vezes esperamos o reconhecimento, esperamos
a gratificação das outras pessoas. É uma forma de comércio, é uma forma de venda. Quando não, somos dirigentes espíritas e nos esquecemos do rigor da doutrina espírita. E vamos deixando que o rigor vá desaparecendo, porque senão nossas casas espíritas tenderão a ficar com pouca gente. Então fazemos concessões. Concessões para que as pessoas possam chegar. Mas tem concessão assim tão grave? Não sei. Uma vez fui convidado para falar numa casa espírita e disseram, olha, só que lá você não pode falar de reencarnação. Que casa espírita é essa? Porque as pessoas não gostam muito de reencarnação. E é em Rio Preto, viu? Não gostam, não. Pois é, eu só sei falar se eu falar de reencarnação. Então eu não vou. Não vou. Numa outra casa espírita, não se pode falar em obsessão. Ora, se eu não posso falar de obsessão, eu não vou, porque é o próprio exemplo. Né? Não tem como, mas na casa não pode, porque senão as pessoas ficam tristes, ficam aborrecidas ao saberem que são influenciadas por espíritos. E perguntam, o que é que nós devemos fazer? Afinal de contas, o que eu devo fazer para quando desencarnar bem? Desencarnar e ter como assistência espíritos equilibrados, bons espíritos. É claro que poderemos ser recebidos pelo Dr. Bezerra, por Emmanuel, pela Joana. É só fazer amizade com eles. Fazendo amizade com eles, eles vão nos aguardar. Mas para fazer amizade com eles, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algumas coisas. Que coisa será que eu tenho que fazer? E o interessante é que a doutrina espírita, fundamentada em Kardec, e algumas pessoas querem atualizar Kardec todo ano, porque Kardec já está superado, Kardec já era, e a doutrina espírita, ela não passou não, ela precisa ser estudada. Kardec precisa ser estudado, e não colocado de lado por novidades que estão por aí. Mas a doutrina espírita nos remete ao estudo, à fundamentação da doutrina em si, mas também ao Evangelho. Uma das bases da doutrina espírita é o Evangelho. Olhar para o Evangelho com os olhos espíritas. Porque diz Kardec que Jesus é o modelo e guia que devemos seguir. Mas como seguir Jesus? Vendo os seus ensinos, vendo o que ele falou. E os evangelistas, esses que ficaram, narram coisas extremamente interessantes para nós espíritas. Mateus, Lucas e Marcos narram uma passagem muito interessante. Eu não vou ler tudo, não, eu vou só contar, porque todo mundo conhece. O Evangelho, todo mundo conhece, até eu. Praticá-lo, colocá-lo em nosso dia a dia, não sei. Mas um dia, Jesus estava falando à multidão, e um jovem se aproximou e perguntou para ele, em algumas traduções está mais ou menos assim, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Em outras, o que eu devo fazer para ganhar o reino de Deus? Enfim, se traduzirmos, o que é que eu devo fazer para ganhar o plano espiritual superior? Jesus respondeu a ele assim, o que é que está escrito na lei? O que é que diz a lei? E ele tornou a perguntar,
Qual lei? A lei de Moisés. Porque Jesus não veio trazer nada novo. Nós é que queremos atualizar. Ele disse que veio para cumprir a lei. A doutrina espírita veio para cumprir a lei, para dar a nós outros elementos para cumprirmos a lei. E ele perguntou, mas quais? Ele disse, os mandamentos. Mas quais mandamentos? E Jesus falou, e agora eu vou ter que ler, porque eu até hoje não consegui decorar os 10 mandamentos. E ele falou exatamente os 10 mandamentos. Eu não sei quantos decoraram. Eu também não desrespeitei todos, mas você sabe. Eu vou olhar aqui, porque está em Mateus, no capítulo 17. Não, na verdade está no 19. Chama-se o homem rico. Então Jesus mandou ele ver a lei. Quais mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o próximo como a ti mesmo. Pronto. Nada tão difícil. Nada excepcional. Não era excepcional, que o jovem disse assim, mas isso eu faço desde a minha infância. Eu cumpro os 10 mandamentos. Quais serão os mandamentos do espírita? Nós espíritas. São esses mesmos que nós precisamos fazer. Aí ele perguntou então, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, segue-me. E aí o jovem não gostou. O jovem falou, mas como que eu vou me desfazer das minhas coisas, daquilo que eu possuo, vou dar para os outros e depois seguir Jesus? Veja, Jesus o convidou para ser discípulo. Para ser discípulo, precisava se desprender de alguma coisa. Nós não precisamos vender tudo que nós temos. E nem era essa a intenção de Jesus, porque se todos nós vendêssemos tudo que nós temos, ninguém compraria, em primeiro lugar. E depois seria um caos. E ninguém está excluído da lei divina. Todos nós podemos nos salvar. O que nós devemos abandonar para seguir a doutrina espírita é outra coisa. É claro que nós dependemos do dinheiro, mas não vamos ficar presos a ele. De vez em quando precisamos pôr a mão no bolso para doar para um monte de gente. Tem muita gente que precisa, tem muitas pessoas que necessitam, e nós podemos doar. Só que dizem que no bolso dos espíritas quase sempre tem um escorpião, né? A gente põe a mão, tira logo, porque é complicado. Nós não damos posses, mas às vezes damos. Somos capazes, às vezes, de ajudar algumas pessoas. O que nós precisamos tirar, entregar, vender, desapropriarmos-nos, são outras coisas. É a nossa malícia, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o desejo de grandeza, o desejo não de seguir Jesus, mas de ir à frente de Jesus, de nos tornarmos mais importantes do que o próprio Cristo. E aí então, desencarnamos.
quando falamos assim, não, mas para ser espírita, você precisa abrir mão de algumas coisas. Estava conversando agora ali fora com algumas pessoas, né? Com a Lourdinha, inclusive, que eu não via há muito tempo. E alguém disse que passou por aí alguém falando do carnaval espírita. Isso não existe. Não existe carnaval espírita. É carnaval ou é espírita? Mas eu vou ao baile de carnaval. Vai. Você quer ir? Pode ir. Só que não espere depois, né? E não tem como ir ao baile de carnaval para mostrar lá o comportamento espírita. O comportamento espírita, diz André Luiz, é não ir. Mas ninguém está impedido de ir. Eu não tenho nada contra o carnaval. O que eu não tenho é nada também a favor. Então, se quiser, vai. Mas saiba que está faltando alguma coisa. E com relação ao nosso dia a dia, será que não temos também mais coisas para nos desfazermos, para vendermos? Ninguém vai comprar. A vontade é graça. Ou então, jogar fora. É o nosso comportamento diário. Mas dizemos assim, mas é muito difícil ser espírita. Bom, eu não sei se é difícil ser espírita. Ser um bom espírita, eu acho que realmente não é lá muito fácil para nós, espíritos atrasados que somos. Porque temos que nos desfazer de muita coisa. Tem muita coisa que nós acariciamos, gostamos, querendo. Ai de quem pisar no meu calo. Ai de quem falar alguma coisa de mim. Mas justo de mim. Ai de quem me enganar. Ai de quem cobrar alguma coisa a mais. Ai de quem me desrespeitar. Ai de quem parar o carro no lugar do idoso, sem ser idoso. Porque ele não pode, o lugar é meu. Não está certo parar no lugar do idoso. Nem naqueles que são reservados para os que têm deficiência física. Não está certo. Bom, mas se alguém parar, bom, ele ainda não está no nível de compreensão que deveria estar. Eu devo perdoá-lo. Porque todos que erram, eu preciso perdoar. Não quer dizer que não exista justiça. Vou lutar pela justiça, mas não vou condenar. Vou perdoar. Até o vizinho, até aquele que abusa do muro que divide a casa, ou aquele que fuma no elevador. Enfim, todo esse nosso dia a dia, nós precisamos nos desfazer para seguir Jesus. Existem muitos espíritas que são extremamente orgulhosos. Bom, vai ter surpresa quando desencarnar. E fala assim, não, mas o evangelho é extremamente rigoroso, muito rigoroso. E a doutrina espírita também é muito rigorosa. Não dá para misturar as coisas. Nós somos ou não somos cristãos. Nós somos ou não somos espíritas. Não tem jeito de dizer, eu sou meio espírita. Não tem. Eu estou tentando ser espírita. Também não. Eu posso ser até um espírita imperfeito. Mas eu sou espírita. E preciso seguir o rigor espírita. E não tentar mudar as coisas para acomodar ao meu jeito antigo
de pensar. Nós temos um mestre, que é Jesus, só ele, não temos nenhum outro. E Jesus deu mais ênfase a isso. Um dia, ele estava conversando com os discípulos, e ele chamou à parte Pedro, Tiago e João, que no futuro seriam 3 grandes pilares do cristianismo. E subiu a um monte, diz o texto. Subiu e foi orar. Quando orava, o texto descreve que houve uma grande transfiguração, que o rosto de Jesus se iluminou, suas vestes se iluminaram, ele se tornou fluorescente, de uma luz muito grande, que os apóstolos não conseguiram descrever. E quando ele se transfigurou, ao seu lado se materializaram Moisés e Elias. E conversaram com Jesus. Às vezes analisamos essa passagem e ficamos pensando muito, mas Jesus se transfigurou, fez isso, fez aquilo, espíritos apareceram ao seu lado. Nada mais natural. Nada mais natural do que um médium se transfigurar, dependendo do seu potencial mediúnico. Ora, Jesus, o mensageiro divino, o espírito mais elevado que já passou pela terra, que veio para trazer à humanidade uma visão nova da doutrina de Deus, se transfigurou, nada mais natural. Médiuns comuns fazem isso, ficamos às vezes estarrecidos, olha, mudou a feição. Médiuns às vezes cedem ectoplasma para que espíritos se materializem. Se materializaram 2 e conversaram com Jesus. Veja que maravilha, era Moisés e Elias. Como é que os apóstolos descobriram isso? Que era Moisés e Elias? Bom, às vezes a gente nem pergunta. O fato é que talvez depois o Cristo tenha dito a eles quem eram aqueles 2 com os quais ele conversou. Mas também não dizem nada acerca do que ele conversou. E passamos rapidamente e esquecemos do finzinho, que eu vou ler. Depois de tudo isso, depois de toda a transfiguração, aquela coisa fantástica, porque deve ser muito bonito você ver um espírito luminoso, você participar de uma reunião de materialização, de poder conversar diretamente com o espírito, ouvir o que o espírito diz, embora eles não tenham ouvido. Mas quando já estava para terminar, os apóstolos já meio assim estáticos, surgiu uma nuvem, possivelmente quando os espíritos estavam se desmaterializando, e do meio desta nuvem saiu uma voz que falou no ar, uma voz direta, estudada por Kardec e pelos continuadores da doutrina cristã. Falou para eles: este é o meu filho amado, ouvi-o. E essa parte a gente esquece. Qual foi a recomendação dada para os apóstolos? Para ouvir Jesus. Depois o Espírito de verdade renova isso, dizendo que Jesus era o modelo e guia, que é Jesus que nós precisamos ouvir, se quisermos progredir, se quisermos ser espíritas. E não é muito difícil. Precisamos
de tempo para interpretar o que está aqui no Evangelho. Precisamos conversar a respeito. Precisamos ouvir pessoas que pesquisaram mais, que estudaram mais e que têm alguma coisa, alguma interpretação para nos passar. Porque precisamos tirar daqui as coisas morais, não as coisas materiais, que são absolutamente naturais. Ora, a voz direta, imagine que aqui, neste momento, apareça uma voz, não do alto-falante, ou que se materialize uma garganta, numa espécie de fumaça, e nos fale. Pode acontecer isso? Pode. Pode. Isso era relativamente comum no passado. Perguntaram a Dr. Bezerra de Menezes, por que que no passado os espíritos parece que eram mais atuantes, participavam mais das reuniões dos espíritas, se materializavam espontaneamente, ou quando não, provocavam o fenômeno da voz direta? A resposta foi muito simples. Os espíritos, às vezes, nos dão respostas muito simples. E nós gostamos de coisas complicadas. Quando é muito simples, a gente fala, só isso? A resposta que o Dr. Bezerra de Menezes deu foi mais ou menos assim. Quando os espíritas de hoje forem iguais aos espíritas do passado, os fenômenos voltarão. Antigamente era difícil ser espírita, era complicado. Hoje é quase título de nobreza. Quando alguém descobre que a gente é espírita, acha que a gente é honesto. Acha que a gente é bom. Bom, só o Pai. Acha que somos capazes de agir com equilíbrio. Acha que somos capazes de, quando alguém nos fecha na pista ou na rua, de ficarmos quietos. E que se alguém passar muito depressa, pensarmos sinceramente. Vai com Deus. Eu até falo. Vai com Deus. Que Ele te ampare logo na primeira curva. Antigamente parece que os espíritas eram diferentes, porque eles tinham muita dificuldade. Eles tinham dificuldades que nós não temos. Os livros eram difíceis, eram complicados, porque eram poucos, eram raros. A quantidade de espíritas era pequena, e eles eram mal vistos, porque espírita era uma coisa estranha. E falavam mal dos espíritas. Lá na minha terrinha, grande cidade onde eu nasci e cresci, eu não era espírita, mas meu pai era. A orientação que tinha na cidade é quando você vai indo, e ao se aproximar da casa do seu arcanjo, era o nome do meu pai, você sai e muda de calçada. Porque passar em frente de casa espírita é um perigo. Lá no centro espírita tem bode amarrado. Eu não sei qual é o problema do bode, mas diziam assim. Espírita mexe com o demônio, é coisa do capeta. Tem gente que fala essa bobagem até hoje, mas naquele tempo eles acreditavam. E o espírita era tratado com receio, não com respeito, com receio. Mas os espíritas sabiam o espiritismo e não faziam bobagem, não atualizaram Kardec. Respeitavam. E mensagens que chegavam eram analisadas com profundidade. Eram analisadas para ver se era verdade.
porque nem tudo que os espíritas ou espíritos dizem é verdadeiro. Precisamos ver para atender a recomendação de João. Quando um espírito falar, é necessário ver se ele vem de Deus. Não é porque parece uma boa ideia que realmente é uma boa ideia. Precisamos pensar. Mas mais do que isso, os espíritas mesmo agredidos praticavam uma coisa curiosa, que se chama caridade. Mas não a caridade só de dar dinheiro, a caridade de dar assistência, de dar ouvido, de entender a pessoa necessitada. Eram capazes de atendê-la aquele que falava mal. Era capaz de ouvir e não retrucar, e não explicar que ele estava errado. Era capaz de ouvir alguém falando grandes bobagens acerca da reencarnação e ficar quieto. Você acredita em reencarnação? Quer dizer que nós nascemos de novo? Mas que bobagem! Onde já se viu isso? Como que eu vou nascer de novo? E se eu nascesse de novo, eu lembraria o que eu fui? Todos nós somos espíritos iguais. E se nessa reencarnação temos uma condição social boa, na próxima reencarnação poderemos nascer longe, num lugar sofrido. Sabemos que aqueles que abusam podem nascer numa situação difícil. Aí eu fico pensando assim, esses políticos vão nascer onde, hein? Eles vão morrer e vão nascer, eles vão nascer bem, eles vão nascer com inteligência, eles vão nascer com oportunidades renovadas, porque a lei de Deus é de misericórdia, não é de castigo. Ah, mas eu sofro e eu não fiz nada. Eu tenho uma situação difícil, eu tenho doenças desde pequeno, ou adquiri uma enfermidade agora. A dor, tenho muita dor. Onde está a misericórdia divina? Eu acho que eu vou no centro tomar passe, porque eu estou com muita dor de cabeça. Mas será? Quando lemos o Evangelho, nos diz que a dor é abençoada. Porque a dor, na verdade, é a cura das nossas enfermidades. As dificuldades pelas quais passamos, na verdade, são a cura dos nossos desvios. E não devemos nos preocupar muito, não. É claro, vamos procurar cuidar. Vamos ao médico, vamos buscar a assistência que as casas espíritas podem dar, mas não apenas para o corpo, para trabalharmos a mente, para entendermos a doutrina espírita e não modificá-las. Para sermos espíritas, precisamos de muito esforço. E os espíritos nos ajudam muito, mas muito mesmo, para que possamos sarar. Somos espíritos que estamos nascendo, vivendo e morrendo há muitos séculos. Eu ouso dizer ainda que a maior parte de nós somos aqueles espíritos que não demos muito certo no passado. Adquirimos dívidas e estamos tendo novas oportunidades para nos redimirmos, para abandonarmos o vício antigo, inclusive o vício religioso. E aí, se conseguirmos nos superar, sendo amanhã mais compreensivos do que fomos hoje, ao deitarmos amanhã, talvez possamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Assim, o que eu fiz hoje que só um cristão conseguiria fazer?
Eu fiz alguma coisa hoje? Tive uma oportunidade de um dia inteiro? Eu fiz alguma coisa que só um espírita poderia fazer? Eu fui no centro espírita. Não, isso não vale. No meu comportamento, nas coisas que eu fiz alguma coisa? Não é deixar de fazer. Os primeiros mandamentos são todas negação. Não mate, não roube, não abuse. Os outros não. Os outros são para fazer. E nós estamos na época de fazer. Então amanhã eu preciso fazer alguma coisa que só um cristão faria. Aí quando eu desencarnar, eu serei recebido como só um cristão pode ser recebido. Não terei surpresas, não terei decepções, porque eu fiz todos os dias coisas que me abonaram, que permitiram que eu fosse conhecido dos espíritos superiores, dos bons espíritos, para nos buscarem. Senão, poderemos desencarnar após ter feito 8.750 palestras, participado de 20.000 reuniões mediúnicas, dado 3.000 passes, e vamos desencarnar sozinhos. Como esse amigo da comunicação que eu acompanhei, fez muitas palestras, fez muitas reuniões mediúnicas, deu muitos passes, conhecia bastante a doutrina espírita, mas se decepcionou, ficou amargurado, porque não recebeu aquilo que ele julgava merecer. Precisamos, então, saber que quem vai nos, entre aspas, julgar, são os espíritos superiores, são os amigos, porque às vezes eles também não vão ter tempo de nos socorrer, porque em geral não temos tempo de socorrer uma pessoa caída. Então, eu queria só falar um pouquinho para mim sobre esse irmão nosso, espírita, provavelmente da nossa região, que frequentou nossas casas espíritas, decepcionou-se, não com ele, porque é mais fácil dizer a doutrina está errada do que eu não me comportei de forma cristã. E aí, quando desencarnarmos, daqui a algum tempo, poderemos ser recebidos por espíritos amigos que hão de nos encaminhar para regiões mais felizes. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz.